Demora nas filas de espera de consultas com especialistas é tema de requerimento na Câmara de Vereadores de Criciúma. Criciúma e região podem ganhar um serviço aeromédico. Ontem o assunto foi pauta de reunião. Vamos falar ainda sobre um benefício concedido a quem é aposentado por invalidez, mas que muitos brasileiros que precisam não recebem. Em Içara, começou nesta semana o mutirão de cirurgias do Estado, no Hospital São Donato. Pré-candidatos às eleições desse ano já podem começar a arrecadar doações de campanha por meio de financiamentos coletivos. E ainda segue a fase de testes para mudança no trânsito na rotatória, que dá acesso à via rápida. E no esporte, com o empate em casa, o Tigre conquista o primeiro ponto do Campeonato Brasileiro, mas torcida segue insatisfeita. As notícias de Criciúma e do sul de Santa Catarina você acompanha a partir de agora, no ar pela TV Primavera, Informe Região. Quarta-feira, 16 de maio de 2018, para você que acompanha a TV Primavera, boa noite. Um problema que incomoda muita gente foi assunto no plenário da Câmara de Vereadores de Criciúma essa semana: as filas de espera para consultas com especialistas na cidade. O assunto foi colocado em discussão na segunda-feira e na terça-feira voltou à pauta. Dessa vez, um requerimento proposto pelo vereador Paulo Ferrarese solicita da Secretaria de Saúde do município informações sobre as filas. Esse requerimento pede o número de pessoas que aguardam especialista na nossa cidade. Hoje nós temos uma fila muito grande de pessoas aguardando em várias especialidades. Então, é por isso que encaminhei esse requerimento, foi votado no dia de ontem, e esperamos aí que o município responda de imediato. Também estamos marcando uma reunião com a secretária de Saúde e com o prefeito para tomar uma decisão, para ver qual é o encaminhamento, se vai contratar médicos aí para acabar com essa fila de espera. Esperamos que o prefeito e a secretária tomem uma posição de imediato. Segundo o vereador, é grande o número de reclamações que chegam até ele sobre a demora no atendimento especializado. Na minha casa eu recebo várias pessoas me ligando e visitando a minha casa, pedindo socorro pelo fato de estar 2 anos, 1 ano, 2 anos aguardando na fila de espera o exame e até mesmo a consulta e não está sendo atendido. Então isso provocou para que eu encaminhasse esse requerimento. Esperamos que o prefeito tome a decisão e responda isso de imediato para a sociedade, que venha atender as pessoas que mais precisam. Estou falando aqui pelas pessoas que mais precisam da nossa cidade, que não têm recursos para fazer o seu exame e a sua consulta. O requerimento ainda não chegou à Secretaria de Saúde de Criciúma, mas a secretária da pasta afirmou que tem todos os dados prontos para disponibilizar aos parlamentares. Nós temos algumas especialidades, que são as especialidades que a gente chama de gargalos, que são aquelas que trabalham mais com as doenças crônicas, não diferente de outras, mas que têm uma característica mais de doenças crônicas, né? Como endocrinologia, porque quem é diabético sempre vai ser diabético, né? Cardiologia, oftalmologia, quem tem um déficit visual provavelmente vai usar o óculos e vai passar pelo médico todos os anos. Então, a gente tem algumas que têm essas características que são mais fortes. Mas também temos inúmeras que o município consegue atender em um prazo máximo de 15 dias, em 2 semanas depois que colocam, como mastologista, nefrologista, prócto, hemato, cirurgião pediátrico, pediatra, gineco e tantas outras especialidades que a gente consegue atender dentro de um prazo muito bom. A secretária lembra ainda que hoje o cidadão pode acompanhar a situação na espera por consultas, exames ou cirurgias. No fim do ano passado, o Ministério da Saúde implantou o CISREG, um sistema de regulação nacional onde todas as informações são disponibilizadas de forma online. O que difere é que agora a gente utiliza uma ferramenta que dá publicização a essas filas. Então agora o usuário consegue realmente enxergar, visualizar quantas pessoas tem. E o que modificou também muito, que causa descontentamento, é que agora nós não temos mais os fura-filas.
né? Então não existe mais o jeitinho. Nós temos uma central de médicos reguladores, onde o médico regulador avalia a necessidade do paciente pela sua condição clínica. Então a sua posição na fila ela pode ser alterada pela nossa equipe de médicos reguladores, que só eles têm essa senha, que é intransferível e que mais ninguém da secretaria consegue fazer este movimento. Sobre as especialidades em que há demora na fila de espera, a secretária explica que a demanda aumenta sempre e que muitas vezes a procura é muito maior do que a oferta de vagas. Mas ela destaca ainda outro problema, que são as faltas nas consultas. Para o atendimento com oftalmologistas, por exemplo, que é a maior fila, há hoje 7.455 pessoas esperando por atendimento. Mas a média de pacientes que faltam nas consultas ultrapassa 40% todo mês. No mês de março, de 158 consultas realizadas para dermatologia num dos locais nossos da cidade, só compareceram 105 pessoas. Ou seja, 53 faltaram, mais de 30% deixaram de realizar a consulta. Então a gente faz um apelo, à população, é dinheiro público, nós somos cidadãos, nós temos que investir na nossa cidade de forma mais responsável. Quando você for chamado, se pronuncie se você ainda quer a consulta ou não quer, para que a gente possa retirá-lo desta fila. Quando o paciente não comparece, como o sistema é universal, eu não tenho como tirar da fila. O máximo que acontece é ele ir para o final. Então, esse número ele não é um número real. Se a gente observar lá uma fila que tem 2.000 pessoas, provavelmente ali dentro tem várias pessoas que não foram ou que talvez não querem mais, mas que não assumem a responsabilidade de ir até a unidade de saúde e dizer: eu não preciso mais da consulta, você pode tirar o meu nome da lista. A região de Criciúma pode ganhar um serviço aeromédico. O assunto foi discutido em uma reunião realizada nesta terça-feira. A intenção de firmar parceria entre o Serviço Aeropolicial e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, foi confirmada em reunião entre o secretário de Estado da Saúde, Acélio Casagrande, o comandante do SAER em Criciúma, delegado Gilberto Mondini, e o vereador Tita Belloli. Na próxima sexta-feira, uma nova reunião entre a Secretaria de Estado da Saúde, SAER e SAMU deve ser realizada para discutir o assunto de forma técnica. Se o serviço aeromédico entrar em funcionamento em Criciúma, quase 50 municípios entre Imbituba e Passo de Torres vão ser beneficiados. O sul do estado é a única região de Santa Catarina que não possui o serviço aeromédico. Só assim, o atendimento primário às vítimas de acidentes poderá ser realizado. Hoje, o SAER realiza apenas o transporte até os hospitais. Em Santa Catarina, os serviços aeromédicos de Florianópolis, Blumenau e Joinville são custeados pelo Estado, enquanto o de Chapecó é pelo município. Agora vamos falar sobre um benefício que pouca gente conhece. Apenas 10% das pessoas que se aposentaram por invalidez estão recebendo o adicional de 25%, um direito que pode gerar até pagamentos retroativos. A gente explica isso na reportagem. Casados há 39 anos, a Maria José é dependente do marido para fazer tudo. A disposição de Vicente evitou a contratação de um cuidador. Além disso, eles recebem 25% a mais no valor da aposentadoria dela, como um auxílio para quem depende de ajuda. Eu não posso sair para lugar nenhum, entendeu? Quando eu saio, eu tenho que deixar alguém aqui com ela, entendeu? Porque eu não posso deixar ela sozinha. E ela é a pessoa que depende de mim. Mas por conta da falta de informações, o casal ficou sem receber o auxílio há quase 20 anos. O direito é concedido somente para as pessoas que pedem aposentadoria por invalidez. Maria se aposentou por tempo de serviço e precisou entrar na justiça para reverter esse direito. Eu não sabia que ela poderia ter aposentado por invalidez, porque quando eu fui trocar por invalidez já não dava mais tempo. O Cláudio também se aposentou por tempo de serviço, mas nunca precisou de assistência permanente de outra pessoa. No entanto, 10 anos depois de estar aposentado, foi baleado e perdeu o movimento das pernas. Ajuda bastante, porque eu tenho o benefício, com esses 25%, eu vou pagar uma parte para a pessoa que me ajuda e outra parte comprar os insumos, medicamentos.
O chefe do Serviço de Reconhecimento de Direitos da Previdência Social explicou que a lei garante o acréscimo de 25% só para quem entra com pedido de aposentadoria por invalidez. Qualquer mudança só pode ser feita por meio da Justiça. Existe uma proibição no decreto de reversão de aposentadoria. Uma vez que a pessoa passa a receber, ela não pode desistir da aposentadoria. Então ela continua com a aposentadoria por tempo de contribuição, por exemplo, e não vai ter direito ao acréscimo dos 25%. Na maioria dos casos das aposentadorias por invalidez, o benefício de 25% do adicional para ajudante é pago depois que os aposentados já estão recebendo a aposentadoria. Para solicitar, é preciso fazer um requerimento na Previdência Social e aguardar a perícia. A maioria das vezes eles não dão, então você vai tentar com uma ação própria e vai ter de aguardar. E eu notei que o Superior Tribunal de Justiça, ele suspendeu o andamento dessas ações para uniformizar essa decisão. Mas o que eu digo para você é o seguinte, você tem o direito, peça logo. No Brasil, são quase 3,5 milhões de aposentadorias por invalidez. Desse total, só 229 mil recebem o acréscimo de 25% no benefício. Esses 25% é uma situação para poder manter essas pessoas assim, com integridade, com dignidade, já que vocês não têm condição de internar no hospital e lhe dar uma home care. A seguir, o Hospital São Donato em Içara começou nesta semana a realizar as cirurgias do mutirão organizado pelo Estado. As cirurgias do mutirão regional do Governo do Estado começaram a ser realizadas nesta semana no Hospital São Donato, em Içara. Os primeiros procedimentos realizados nesta semana foram das especialidades de ginecologia, ortopedia e cirurgia geral. Nesta quarta-feira, mais 50 pacientes foram atendidos para a remoção da catarata e na próxima semana vão iniciar os procedimentos vasculares. Ao todo, a Fundação Filantrópica deve atender mais de 700 pessoas da região carbonífera até o mês de julho. Em todas as especialidades, a regulação já ocorre por meio do SISREG, o Sistema Nacional de Regulação. Isso significa que o Hospital São Donato não possui ingerência sobre a lista, nem na ordem de atendimento. A sequência é definida por uma fila única regional, no caso do mutirão, com a distribuição proporcional das vagas, conforme a população de cada município. O mutirão tem o objetivo de minimizar as demandas represadas em toda a região. Os pré-candidatos às eleições desse ano já podem começar a arrecadar doações de campanha por meio dos financiamentos coletivos, as chamadas vaquinhas virtuais. E falando em eleições, 2018 pode se destacar por um fato curioso. 91% dos deputados investigados na Operação Lava Jato pretendem concorrer em outubro. O levantamento é do jornal O Estado de São Paulo e mostra que dos 55 deputados federais alvo de inquérito e ações penais na Operação Lava Jato, 50, ou seja, 91%, vão disputar as eleições em 2018. A maior parte dos parlamentares revelou que disputará a reeleição. 4 pretendem concorrer a uma vaga no Senado, 2 a governos estaduais, 1 ao Legislativo Estadual e 1 à Presidência da República. 3 deputados não responderam ou estão indecisos, enquanto apenas 2 disseram que não serão candidatos. Um dos alvos da Lava Jato, que tem planos para concorrer à sucessão no Palácio do Planalto, é o presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia do DEM. Ele é alvo de 3 inquéritos no Supremo Tribunal Federal sobre supostos repasses de empreiteira para o parlamentar. Os casos foram abertos com base em depoimento de colaboradores das empreiteiras Odebrecht e OAS. Maia nega qualquer envolvimento com irregularidades. Ainda, segundo o jornal, dos 50 deputados que pretendem disputar algum cargo em 2018, 12 são filiados ao PP e outros 12 ao PT.
Na lista, há ainda 6 do PSDB e 4 do DEM. Com o novo entendimento firmado pelo STF, no entanto, o foro para parlamentares federais só vale para crimes praticados no mandato e em função do exercício do cargo. Crimes comuns ocorridos antes de assumirem seus cargos ou sem ligação com os mandatos podem ser julgados por tribunais de primeira instância. E falando em eleições, a partir desta terça-feira, os candidatos já podem começar a arrecadar doações para campanhas por meio dos financiamentos coletivos, as chamadas vaquinhas virtuais. Novidade nas eleições deste ano, esse tipo de financiamento será feito através de empresas autorizadas e terá doações, o nome de quem recebeu e os valores publicados na internet. Para poder fazer a arrecadação virtual, é preciso que a empresa esteja autorizada pelo Tribunal Superior Eleitoral. Por enquanto, 20 já estão autorizadas. Outras 29 aguardam a avaliação do órgão para operar. Essas empresas terão que identificar na internet o nome completo e CPF do doador, o valor doado, a forma de doação e a data da operação. Cada eleitor só pode doar por dia até R$ 1.064,10. No total, pode doar até 10% da renda declarada no ano anterior. A doação vai ficar reservada numa conta. A empresa não pode usar o dinheiro nem repassá-lo para o pré-candidato antes do dia 15 de agosto. Se nesse período o pré-candidato desistir da disputa, os valores terão que ser devolvidos para quem fez a doação. Apesar da arrecadação prevista já estar liberada, é importante que o candidato fique atento. Ele não pode perder voto. Caso contrário, poderá ser enquadrado na lei eleitoral, podendo perder a possibilidade de concorrer ao cargo que se propõe. O financiamento de campanha era um dos principais pontos da reforma eleitoral aprovada pelo Congresso e ganhou força após a proibição em 2015 das doações empresariais para os políticos. A expectativa de parlamentares é não apenas suprir financeiramente as candidaturas, mas democratizar e atrair a população nas campanhas. O desafio, no entanto, para o TSE será evitar fraudes. As eleições municipais de 2016 foram a primeira experiência do país sem o financiamento empresarial de campanhas e demonstraram problemas. Um balanço feito pelo tribunal mostra que foram encontrados indícios de irregularidades em 259 mil doações de campanha, um valor que ultrapassa R$ 1 bilhão. Nos casos mais marcantes, doadores cadastrados em programas sociais, como o Bolsa Família, constavam na lista de doadores de candidatos a prefeito ou vereador. Uma das principais preocupações é de que se tratavam de laranjas para a injeção de recursos do crime organizado na política. A seguir o esporte, com um empate em casa, o Tigre conquista o primeiro ponto no Campeonato Brasileiro, mas a torcida segue insatisfeita e ontem teve até protesto e agressão no fim da partida. Os estudos sobre a mudança no trânsito na rotatória que dá acesso à Via Rápida entraram em uma nova etapa nesta semana. A equipe de agentes de trânsito e a coordenação do Departamento de Trânsito e Transporte de Criciúma, o DTT, começou nesta terça-feira uma fase de testes para tentar desafogar o trânsito em um dos acessos à cidade. Durante toda a semana, serão realizadas intervenções na rótula que dá acesso à Via Rápida, na região da Próspera. A intervenção na rotatória dá preferência aos veículos que entram na cidade pela Via Rápida. Os motoristas que acessam a cidade têm prioridade para entrar à direita em direção à Avenida Centenário, para sair do afunilamento da Gabriel Zanetti, no alto do bairro São Cristóvão.
Segundo os agentes de trânsito que atuam no local, o teste estuda a viabilidade de retirar a rotatória e colocar um canteiro central. Desta forma, os motoristas não poderiam mais cruzar a Avenida Gabriel Zanetti. Este é apenas um dos testes que será realizado pelo Departamento de Trânsito. Outras possibilidades também são estudadas pela equipe de engenharia e projetos. Conforme o departamento, diariamente passam pelo trecho entre 20 e 30 mil veículos. E em alguns horários o fluxo fica complicado, por isso é necessária intervenção. E agora vamos falar de esporte. O Tigre empatou em casa ontem e conquistou o primeiro ponto do Campeonato Brasileiro. Mas a torcida segue insatisfeita e ontem, depois do jogo, teve até protesto e agressão. No Heriberto Wilson, tudo quieto, mas o silêncio não veio só do campo, onde o técnico Mazzola Júnior ficava concentrado acompanhando a partida. Das arquibancadas também não se ouvia nada, nem o grito da torcida, nem os batuques da banda, que em todos os jogos embalam as músicas do time tricolor. Nas faixas, o retrato de uma história que a torcida quer de volta. Mas em campo o torcedor não viu o que queria ver. A partida começou bastante lenta, com as equipes tentando lançamentos longos e bolas aéreas. A primeira chance real só veio aos 20 minutos, quando Choco recebeu dentro da área e parou o Luiz, que fez um milagre. A resposta dos mandantes foi aos 26 minutos. Alex Maranhão mandou uma bomba na cobrança de falta e Matheus defendeu. Em seguida, Marlon pegou o rebote e quase mandou para a rede. Mesmo com os dois times criando oportunidades, o confronto voltou a ficar morno nos minutos finais e foi para o intervalo com placar de 0-0. O Tigre voltou para o segundo tempo avançando e aos 7 minutos tentou abrir o placar. Sueliton cruzou para Alex Maranhão, que não conseguiu fazer um bom arremate e desperdiçou a chance. Aos 14 minutos, o Juventude quase abriu o placar. Choco apareceu pela direita, entrou na área e arrematou, mas Luiz defendeu. O time gaúcho voltou ao ataque aos 28. Fred cobrou falta, Dionis cabeceou e a bola saiu raspando a trave. Já aos 32, Newton cobra escanteio e Bonfim mandou para fora. Aos 34 minutos, o Criciúma ficou com um jogador a menos. Marlon pisou nas costas de Felipe Matheus e foi para o vestiário mais cedo. Aos 41, Newton fez falta, recebeu o segundo amarelo e deixou o Juventude também com um a menos. Minutos depois, o zagueiro Fred foi com o pé alto e chutou no rosto de Andrew, também recebendo vermelho e deixando o Juventude com 2 a menos em campo. O jogo terminou no 0-0 e o silêncio das arquibancadas deu lugar às vaias e pedidos da saída de jogadores e da saída do presidente Jaime Dalfarra. E ainda teve invasão. Alguns torcedores entraram no túnel de acesso dos vestiários e da sala de imprensa do estádio Heriberto Wilson, mas foram contidos e retirados do local por seguranças e pela polícia militar. E apesar de não levar a vitória e da repercussão negativa do resultado, o técnico Mazzola, que estreou no comando da equipe, comemorou o primeiro ponto na competição. Eu acho que nem tudo é terra arrasada, nem tudo é tão ruim assim como o cenário que está. É lógico que nós temos imensas dificuldades, imensas carências, existe um limite orçamentário a ser respeitado. Em nenhum momento eu vim aqui pensando em extorquir o Criciúma, extorquir o clube, extorquir o seu presidente. E a gente vai trabalhar, o trabalho vai ser muito árduo, mas eu tenho muita confiança, porque se eu não tivesse essa confiança, eu não teria vindo. Não ia queimar a grande oportunidade de abrir meu mercado no sul do país com o Criciúma. O Informe Região vai ficando por aqui. Uma boa noite a todos e a gente se vê amanhã, se Deus quiser. Até lá!